Da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Agora na Frei Galvão FM, Ponto de Vista, um espaço para informação, debate e reflexão. Especialistas e convidados discutem os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui, sua opinião tem valor. Muito bem. 12:04, viramos a chavinha, agora já é tarde. Então, eu lhe desejo uma excelente tarde de quinta-feira, 23 de julho. Você continua comigo, bom saber. 12996118989 para você participar aqui com a gente no nosso ponto de vista de hoje. Neuza Cipolli já está por aqui, eu vou fazer a transição na nossa câmera e ela está ao lado do Thales Vargas Gayan, que agora eu deixo as honras para a Neuza para apresentá-lo. Boa tarde, Neuza Cipolli, boa tarde, Thales Vargas Gayan. Boa tarde a todos vocês e é uma honra mesmo apresentar esse rapaz, semifinalista de a maior premiação literária deste país, que é o Prêmio Jabuti. E é uma delícia ver um outro guaratinguetaense semifinalista também. É o segundo guaratinguetaense que vai para a semifinal. Um foi o Feijó, o Tiago Feijó, eu não me lembro qual foi a categoria do Tiago, não sei se foi ficção, alguma coisa assim. Não lembro também. Né? E agora o Thales que vem com esta categoria História e Arqueologia, uma categoria praticamente nova do Prêmio Jabuti, aliás, não só ela, como tantas outras que eu estava vendo aqui, uma maravilha. E é um prazer muito grande a gente conversar com o Thales, que é museólogo, conservador, restaurador, historiador, pesquisador e político partidário. Mas isso a gente não pode. Gostou, né? Essa você gostou. É muita dor, você tá vendo? Historiador, pesquisador. É muita dor. Tem muita dor, né? Às vezes dá. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Thales, que delícia, eu fico muito honrada em saber que você chegou à semifinal do Prêmio Jabuti. Conta para nós primeiro qual foi o seu trabalho. Beleza, boa tarde, Neuza, boa tarde, Mazinho, ouvintes aí que nos acompanham. Neuza, esse meu livro, eu tô com ele aqui, com o exemplar, vou até botar ele na você pode botar pra gente dar uma olhadinha? Isso, esse livro é uma adaptação, né, uma versão da minha pesquisa de dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado em museologia, né? Lá na USP, e Devoções Apropriadas, que é o nome do livro, e surgiu essa ideia, esse é um tema que já me passava um pouco pela minha vida, pela trajetória há um tempo, que é essa questão dos bens culturais, do patrimônio histórico e artístico da Igreja Católica, né? E o seu descaminho, o seu desvio pela venda, pelo furto, por tantos caminhos, e o caminho para a sua recuperação. Eu morei em Ouro Preto e Mariana, onde eu me formei como restaurador e historiador lá em Ouro Preto. Trabalhei lá também durante alguns anos, fui professor. No Paraíso, né? Então, aí lá eu fui estudar lá, fui ter esse contato com a questão do patrimônio cultural, que acabou virando a minha carreira, né? Eu sempre fui trabalhando com esse campo do conhecimento, museus, patrimônio, restauração, e lá a gente esbarrava com isso. Eu trabalhei na Fundação de Arte de Ouro Preto, onde há um curso técnico de restauro, onde eu também estudei, né? Eu também me formei lá. E lá, eventualmente, a gente recebia peças que o Instituto Estadual do Patrimônio lá de Minas mandava para serem restauradas. Que as peças lá são materiais didáticos, com acompanhamento dos professores, os alunos vão restaurando com acompanhamento e fazem o seu trabalho. Ou seja, então, vai com a mão na massa. Mão na massa mesmo. Tem que ser, o restauro precisa ser prático, né, Neuza? Não dá para aprender muito com modelos. Aliás, eu acho que todo aprendizado tem que ser um pouco prático. Claro, importante, né? Com certeza. Eu gosto, porque eu pergunto assim, serve para quê? Vamos aprender. Exato.
né? Então, às vezes esses objetos, às vezes as paróquias também faziam acordo com paróquias, com bispados para fazer essa restauração. E muitas peças haviam sido recuperadas num contexto de ações promovidas pelo Ministério Público, haviam sido apreendidas pela Polícia Federal, e aquilo me inquietava. Aí eu investigava um pouco aquilo, peças que haviam sido furtadas muitos anos atrás e que o cara viu num leilão, num catálogo, e foi atrás, denunciou. Então esse processo me inquietava muito. Quando eu fui fazer o mestrado... Aliás, isso tem muito nesse país. Muito, não só nesse no país, mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Sim. Obras de arte. É um tráfico de obras de arte. Então, quando eu estava já no mestrado, tem um professor muito querido que veio a ser meu orientador, que é o professor Paulo César Garcês. Ele é hoje o diretor do Museu do Ipiranga, né? Do Museu Paulista. Que maravilha! Sim. E fazendo uma disciplina com ele eu ainda querendo uma ideia, pensando na pesquisa, e ele me lançou vários temas, e isso, que já era um tema do meu interesse, pintou. E aí eu fiquei, uma pesquisa que foi um pouco desafiadora, porque eu escrevi uma boa parte desse livro ainda na pandemia, eu tive que recorrer, teve pessoas, assim, aliados, pessoas que me ajudaram lá em Minas a acessar algumas fontes que eu não conseguia me deslocar, toda aquela complicação. Então tive a ajuda de várias pessoas. E é isso. Então, um pouco a origem do trabalho foi essa. Porque você teve que visitar, né, esses locais. Sim. Né? Locais que eu já E me conte uma coisa. Também, né? Para se fazer uma pesquisa e um trabalho como esse, a gente tem que ter fontes, né? Você na pandemia acabou de falar que ofereciam fontes. Nós temos muitas publicações em relação a isso, ou esse trabalho seu aqui é inovador? Esse é um tema pouco pesquisado, tá, Nilza? Deve ter... Esse meu livro deve ser, acho que, terceiro ou quarto que eu tenho conhecimento escrito no Brasil, que pelo menos aborda sobre esse assunto específico. Acho que o meu talvez seja o primeiro. Dilapidação. Dilapidação. É um termo ou seja, que tem um abandono. Impacto, né? Um abandono daquela joia, né? Que foi dilapidada, foi partida. Então a gente tem... Minas Gerais tem um patrimônio do período colonial muito vasto. Você sabe bem disso. Casarios, igrejas coloniais e tudo isso. Para ter uma ideia aqui, mais ou menos 40% das coisas tombadas pelo IPHAN no Brasil estão no estado de Minas Gerais. Olha só que coisa. Por causa do ciclo do ouro, né? Lá no século XVIII, principalmente. Então, por conta desse processo urbano, da corrida do ouro e tudo, se formaram muitas vilas, construíram muitas igrejas com aquela riqueza toda. Então o patrimônio é muito vasto. Muito santinho de pau. Exatamente. Então muitas imagens de santo, muitas pinturas, altares. E, num dado momento, no país começou a se desenvolver uma atenção em cima desses objetos. Ali, a partir dos anos 20 do século passado, né, pesquisadores começaram a estudar esse assunto, começou a se valorizar isso. Aí foi criado o IPHAN. Foi aí que começou a valorização comercial de obra de arte. Então, primeiro teve uma atenção, vamos dizer, intelectuais, historiadores, que começaram a dar uma atenção naquilo, começaram a publicar textos. Foi redescoberto o Aleijadinho, por exemplo, é um grande artista de Minas Gerais, e outros artistas. Eu vi as obras dele lá em... E à medida em que isso foi sendo valorizado do ponto de vista patrimonial, então começou a ter tombamento para proteger aqueles locais. Essas peças começaram a aparecer mais nos acervos dos museus, ser levadas para os acervos. Ao mesmo tempo em que isso se deu, aí o pessoal endinheirado de São Paulo, do Rio de Janeiro, começou a crescer o olho também nesse sentido. Vamos fazer dinheiro com esse negócio aí. E também eu quero na minha sala. Exatamente, mas quero um aleijadinho na minha sala. É exatamente isso. Teve até um caso, inclusive, o Tuca Mendes, que era um cara dono de empreiteira nos anos 60, 70, ele tinha um fragmento de um altar, obra do Aleijadinho, um fragmento do altar, que era a cabeceira da cama, ficava em cima da cama de casal, assim, na casa dele. Então é literalmente isso. As imagens colocadas nas salas, entendeu? Nessa época você tem um gosto de decoração. Antes disso, antes dos anos 20, qual que era o gosto da elite brasileira? Era uma coisa assim de gosto mais francesado, móveis franceses, cadeiras tonê de palhinha, rococó, coisas assim. Depois desse tempo vai começar a ter esse gosto. Arquitetura modernista, que estava muito na moda, Niemeyer e outros tantos. Isso veio na década de 50. E a arte modernista, né? Tarsila, Pansetti, Volpe, etc., de Cavalcante, Portinari, e coisas do período colonial, especialmente imagens barrocas, que vão ter muito. Então o pessoal vai crescer o olho. Aí você desenvolve um circuito para obter essas coisas. Antes disso, as pessoas tinham um altar
uma capela dentro das suas casas. Sim, também O nos sobrado aqui antigos de muito Guará, comum. na praça da prefeitura, eu conheço bem, porque é da família e tal, tem... Uma das minhas primas casou-se ali, é um altar, é um oratório com tudo. Perfeito. Entendeu? Até mesmo capelas particulares, né? Em grandes casarões ou em sedes de fazenda, também muito comum, também, a gente também vai encontrar essas formas. Então você desenvolve um circuito... O desenvolvimento do sistema capitalista não deixou nem o santo quieto. Não sobra para ninguém. Não é? Aliás, sobra para todo mundo, Virou não dinheiro, falta para ninguém. Virou dinheiro, o santo. Então você vai ter, às vezes muitos furtos. Tem um caso que eu cito no livro, um bacana, um cara endinheirado de São Paulo, foi lá em Ouro Preto, nas igrejas, ele combinou com 2 caras lá que iam fazer o furto para ele foi na igreja com um giz branco e fez um xizinho debaixo da imagem no altar discretamente, marcou ali. Depois um camarada foi lá, enfiou numa mala e despachou para São Paulo. Então aconteceu isso, gente, num volume que é até difícil de mensurar, sabe? Mas não somente, sabe, Neuza? Às vezes, muitos párocos, ou gente da comunidade, de certa forma, cônegos ali, sacristão, isso também foi vendido de forma irregular, porque o direito canônico veda isso, e tem várias questões. Eu estudei muito essa questão jurídica também da coisa, analisar os regramentos e tudo. Então vendia de forma, às vezes de maneira desavisada, de boa fé até, porque a igreja é muito pobre, precisa reformar, está tendo uma infiltração. O padre desesperado, não conseguia dinheiro, parecia uma pessoa, oferecia, às vezes até na bacia das almas, por valores baixos, e vendia aquilo. Tem um caso em Sabará, o pároco precisava de um carro. Ótimo, né? Tem um pároco em Sabará, da igreja do Rosário, ela precisava de um carro para visitar as pessoas acamadas da comunidade, não tinha dinheiro, aí vendeu um arcaz de sacristia, aquela cômoda enorme que fica nas sacristias antigas, comprou um Fusca. Como é que chama aquela cômoda? Arcaz, que é onde guarda os paramentos, né, dos padres, tudo. É um móvel geralmente de madeira muito nobre, jacarandá da Bahia, por exemplo. Então ele comprou o Fusca, e aquilo virou uma polêmica na cidade, dividiu a cidade em pessoas que defendiam aquilo, que eram contrárias. Depois o Fusca bateu, aí falaram que era castigo divino. Uma maluquice essa história. Eu conto vários causos assim no livro. Esse caos está aí, esse caos está contado Esse aí. caos está aqui, eu adoro o caos. Mas é disso que foi vendo como é que fala? O descaso. Isso aí não é nem um descaso, vamos falar, foi uma necessidade. Então, tem casos que são mais escandalosos, assim, que tipo assim, simplesmente as pessoas querem se desfazer daquilo, não tem nenhum respeito por aquilo que os antigos, né, os ancestrais deixaram para aquela comunidade, e não tem nenhum apreço, acha que isso aqui é uma coisa velha e fedorenta. Tem um padre de São João del Rei, muito desbocado assim também, que não queria saber de nada disso, vendeu a igreja todinha mesmo, até a porta da igreja. A igreja foi demolida e vendido tudo que tinha dentro, por exemplo. Isso chegou a acontecer. Da onde? São João del Rei, igreja de Bom Jesus dos Matos. São João del Rei, que é um lugar que tem tombamento, tem escritório do IFAM e tudo. Onde que será que ele estudou, né? Porque... Cara, uma coisa incrível. Aí você tinha falado um pouco Ele antes... deve ter estudado na França. Talvez. Modernista. O Brasil imitava. O Brasil imitava tudo da França. Sim. Né? Sim. Sempre. A educação, o vocabulário, vestimenta, tudo. Arquitetura. Sim. Né? O Rio de Janeiro é praticamente francês. Muito bom exemplo. Os nomes também, né? Art Deco. Sim. Nice, né? O bar pequeno de Guaratinguetá é Art Deco. É verdade. Não é? Agora tá bem modificadinho. Tá esse bem modificadinho, bom era exemplo, uma Art Deco. Era ali. Mas aí, você falou um pouco antes, né, das fontes, né? Das fontes, isso foi bem desafiador. Justamente por essa pesquisa, é uma área pouco estudada, né? Eu fui caçando por aqui e por ali aonde que eu ia levantar essas fontes. Eu tive muitas consultas, a bibliografia desse livro é bem grande. Quando você faz um trabalho, perdoe cortar você começou pelo tema primeiro? Pelo assunto. Lapidação. Então eu vou fazer minha pesquisa em cima disso. Mas o de lapidação surgiu bem depois do nome. Depois? Devoções apropriar esse nome aí, ele, quando eu já estava bem avançado na pesquisa, que ele pintou, sabe? O nome foi... às vezes a pesquisa vai conduzir... Você acha que é uma coisa, mas a pesquisa vai conduzindo você para outros caminhos. Então isso acontece quase sempre, né? Mas eu tinha um pouco de dúvida. Aí uma fonte que eu comecei a pesquisar e que eu usei muito amplamente foi imprensa. Então, desde grandes reportagens lá da Manchete, do Cruzeiro, notinhas de rodapé, de mais de 10 veículos de imprensa,
Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Estado de Minas, Jornal do Brasil, Manchete, Cruzeiro, Correio Paulistano e outros tantos. Jornal da Tarde, que eu pesquisei. falava muito da cultura. Desde os anos 50 até 2018, mais ou menos. Todo esse período histórico que eu cobri de pesquisas. E outra fonte que eu usei bastante, aí muitos outros livros, bibliografia, claro, mas outra fonte importante que eu usei foram processos judiciais. No capítulo final do livro, eu analiso 2 processos de restituição de objetos. São inclusive 2 obras atribuídas ao Aleijadinho, que saíram de 2 igrejas de Ouro Preto, da cidade de Ouro Preto. E aí eu fui atrás dos autos. Aí uma advogada, amiga de uma amiga que me indicou, eu precisava ter acesso aos autos. Como o processo correu nos anos 90 para frente, ainda hoje em dia corre tudo digitalizado. Nativo no judiciário já nasce o documento digital. Né? Esse processo não estava tudo no papel. Aí eu pedi um advogado que entrou com um pedido para desentranhar o processo, lá para tirar ele, ter acesso aos autos. Uma pilha dessa altura, de 1 metro de altura, de papel. Ela levou, botou no carro dela, levou na gráfica para mim, mandou escanear e copiar tudo em formato digital, me mandou os PDFs lá, né? Então, só esse processo, eu estudei 2. Esse processo tem coisa de 4.000 páginas que eu tive que ir lá e penteando aquilo e compilando o que era de importância para mim, interpretando o processo, filtrando ali, consultei amigos advogados, às vezes eu tinha dúvidas ali, muitas dúvidas que eu tive no processo. O outro processo, acho que são coisa de 1.500, 2.000 páginas. Então, esses 2 estudos de caso que eu faço para pegar um exemplo mais focado, né? Eu peguei o assunto lá do geralzão e fui enfocando. Então, essa fonte do judiciário também foi bem desafiadora, mas muito rica, assim, porque você entende ali conflitos entre as partes, argumentos, que é muito interessante no direito, né? Eu estou vendo aqui no livro que até o Código Comercial de 1850 muita legislação. Eu fui ver, legislação. Foi revogado, sabe quando? Em 2002. Isso é muito curioso, né? Mas eu fui ver. Código Comercial Brasileiro de 1850 e só foi revogado em 2002. Né? Ele valeu durante esses anos todos. São legislações acolhidas nas constituições que surgiram depois no Brasil. Isso é bem interessante do direito também. Até 88, mas eu fui nossa ler, última Constituição. Sim, até dessa atual. Eu fui ler, por exemplo, legislação civil, né, desde as ordenações filipinas, que é lá do período colonial, até a Constituição de 88. Constituição de 1824, que é do Império, 1890, que é a primeira republicana, depois quase todas as constituições da República. Fui ver direito canônico, o Código Canônico de 1917, o Código Canônico atual, que eu esqueci agora a data, acho que é dos anos 80. Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que é um regramento canônico que valia para o Brasil colonial lá do início do século XVIII. Era a Bahia que mandava. Tudo isso, exato. A primeira diocese, primeira capital. Então eu tive que passar por esses ordenamentos, para quê? Para entender esses bens culturais, esses objetos que são de propriedade da Igreja Católica, das suas irmandades, das suas ordens e tudo. Eu tinha que entender como que aquilo é visto, vamos dizer, do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista dos regramentos. E eu fui ler também, por exemplo, recomendações, cartas pastorais, encíclicas, né? Que não é algo que não é uma lei propriamente, mas são recomendações. São orientações. Que são muito relevantes. Então, tudo isso eu fui fazendo um levantamento e tecendo um histórico disso, ao longo de muitos anos, um período histórico muito comprido. Né? Esse trabalho é magnífico isso. Agora, você ficou triste depois que você terminou esse trabalho? E falar assim, puxa não, eu fiquei feliz. Não, triste eu digo assim, puxa vida, largamos mão disso aí, tanta coisa bonita esse que foi assunto, abandonada. Então, desse lado o que me toca, então, acho que é legal você ter trazido, porque eu acho assim, eu podia escrever um livro dessa grossura, de 1000 páginas, sobre esse mesmo assunto, porque isso é um tema muito vasto, sabe? Esse debate, ele está muito quente a nível internacional, inclusive, sobre a questão de restituição de bens culturais. Então, coisas que foram espoliadas pela Europa, no continente africano, quem que está devolvendo o cocar nosso agora? Isso, igual a devolução dos mantos Tupinambá, né, que vieram da Dinamarca, isso mesmo. Então tem um debate muito forte. Por exemplo, as coisas que foram pilhadas pela Alemanha nazista no contexto da Segunda Guerra Mundial e nos anos que antecederam a Segunda Guerra. Aliás, aqueles nazistas
eles roubaram O caso do muita coisa mesmo. O caso dos mármores do Partenon, que também desde o século XIX existe essa debate. As obras que o Egito também quer recuperar para si. Então esse é um debate a nível internacional, na museologia, no campo do patrimônio cultural, se discute muito mesmo. E esse meu livro, essa minha pesquisa, ela traz esse debate, só que é um debate, em vez de ser entre nações diferentes, é uma coisa que é interna ao Brasil. Entendeu? Então, ele tem essa pequena... É uma coisa bem nossa. E então é um tema muito fascinante e muito, muito vasto mesmo. Daria para fazer uma pesquisa muito mais extensa e tudo. Então, nesse sentido, certamente eu acho que tem muita coisa ainda, mas quem sabe eu não escreva mais sobre esse tema no futuro. Acho que de repente pode pintar também. Mas também dá uma alegria a hora que... É igual assim, sabe a obra de arte, o pintor que tem dificuldade às vezes saber a hora que terminou o quadro, sabe? Aí dá mais uma pincelada, aí dorme, olha aqui de novo, não fica satisfeito. Uma hora você tem que falar tem que parar, assim, agora acabou, chega disso. Chega. Vamos passar pra frente. Então uma hora você tem que terminar, né? Tem que fazer bater o ponto final e beleza. Como é que foi? Quanto tempo isso de foi... gestação para você parir esse livro? Vamos ver, ali por 2019, eu acho que eu comecei as pesquisas primeiras, ou final de 2018, acho que 2019, aí foi 2019, 20, 21, 22, 23 eu fui fazer a defesa da dissertação. Então foi todo esse com período, louvor, né? Claro. E no meio do caminho, tive aprovação com louvor, foi mesmo. Maravilha. No caminho eu fui morar fora do país ainda, eu fiz o levantamento de fonte, fui morar em Angola, trabalhar lá nesse período, 2022, quase o ano todinho eu estava em Angola, mas eu consegui... O que você foi fazer em Angola, menino? Eu fui professor de restauro lá, né? Foi professor lá em Luanda, de restauro em no Luanda. Museu Nacional de Antropologia, que era o meu local de trabalho. Eu fiquei lá durante um ano fazendo uma formação, funcionários públicos lá, o pessoal da área de museus e arquivos que eu formei. Conte uma coisa. Eu estava trabalhando e escrevendo. Chegava em casa, tinha que escrever, porque eu não podia parar minha produção, né? E as obras, que obras você encontrou lá? Ou que... Angola? Lá é um patrimônio muito rico, cara. Nossa. Lá eu fiz muitas visitas técnicas, fui a arquivos, fui a museus, então tive contato com uma diversidade de coisas. Esse museu de antropologia, onde eu trabalhei, tenho lá queridos amigos ainda hoje, ele procura ser um exemplo das culturas tradicionais de Angola, representativo de todos os grupos, ou quase todos os grupos etnolinguísticos do país, né? Quantos? Então você tem... aí são, pelo menos, mais ou menos 6 grandes troncos, assim, mas esses, vamos dizer, são troncos linguísticos maiores, mas dentro deles você vai ter grandes subdivisões. Então 6 ou 7 grandes grupos etnolinguísticos, mas com muitas e muitas subdivisões internas. Então o país tem uma cultura muito rica, fala muitos idiomas diferentes, né? Cada grupo vai ter sua própria língua. Então, é muito rico culturalmente, muito diverso, e eu pude ter contato, aprendi muito, né, com os meus alunos, que todos eram historiadores, antropólogos de formação, e me educaram, porque eles me educaram, eu tinha que restaurar aqueles objetos e cuidar deles. Materialmente, eu tinha condição de trabalhar aquilo, mas eu precisava entender melhor o seu contexto cultural, o seu significado, o seu contexto de produção. Então, para mim, e lá foi muito, lá eu discuti muito com meus alunos e com colegas que eu conheci lá, a questão da restituição, porque esse é um debate muito quente também no continente africano. Em Angola fala-se muito disso. E eu pude participar de debates públicos acerca desse assunto. Então isso também alimentou e me ajudou a ter melhor compreensão para, inclusive, escrever essa obra, né? Por um acaso muito feliz. Assim. E agora, nós temos coisas de Angola aqui? No Brasil, sim. Por exemplo, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP tem um acervo africano muito considerável. Não foi produzido nesse contexto colonialista tanto, sabe, Neudo? Mas tem lá o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tinha muita coisa. Ainda tem, né, uma parte que sobreviveu do incêndio e que foi... O acervo foi incorporado posteriormente também. Tem um acervo africano de contextos diferentes, muito rico também. O Museu Afro-Brasil, em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera. Tem o Museu Afro-Brasileiro Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, se eu não me engano o nome é esse, lá em Salvador. Esses são museus que têm acervos diversificados aí do continente africano, que são muito relevantes. O mais próximo daqui, os dois, é o Museu Afro-Brasil. Recomendo muito, eu trabalhei lá 2 anos como restaurador também. E o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, fica dentro da cidade universitária, lá no Butantã. Então é um museu muito bacana. Recomendo aí nossos ouvintes que querem conhecer um pouco. E o que nós vamos encontrar lá, Thales?
Olha, por exemplo. o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ele vai ter coisas desde, por exemplo, Egito Antigo, Grécia Antiga. Nossa, então foi uma troca de governo. Roma. Não foi algo meio que... Vai ter contextos muito diversos. Arqueologia indígena brasileira e mesoamericana, também andina. Você vai ter objetos coletados também entre os povos indígenas do Brasil todinho, no contexto de pesquisa. Hoje em dia o museu tem uma abordagem muito respeitosa com os povos indígenas, então ele recebe visitantes indígenas de muitas aldeias, mas chegou de muitos locais do Brasil e de fora do Brasil, que faz ali uma curadoria compartilhada para entender aqueles objetos, para respeitá-los e apresentá-los de uma forma digna, respeitosa. Então, nossa, riquíssimo. Esses são acervos a maioria espetaculares. dos nossos africanos, na época da colonização, eles vieram de Angola, não vários uma países, boa parte. né? Os africanos Por isso escravizados que vieram para o Brasil, pessoas escravizadas que vieram para o Brasil, a maior parte da região que hoje compreende Angola e Congo, mas uma parte muito significativa também da costa ocidental, a região ali hoje que é Nigéria, Togo, Costa do Marfim, aquela área. Mais pra cima. Esses são as duas áreas maiores, mas também, por exemplo, tem muitas pessoas escravizadas que vieram da costa do Índico, ou seja, na outra costa lá africana, onde hoje é Moçambique. Essa também é uma região de onde vem muita gente. Então, talvez não o chifre lá em cima, mais embaixo. Mais embaixo. É a costa do Índico. Então, todas essas regiões. Daí você tem que fazer a curva por Gibraltar aí. Mas, por exemplo, Angola-Congo, essa região influenciou imensamente o Brasil, o que diz respeito à nossa alimentação, a nossa linguagem, a forma de falar o português brasileiro, ela é muito influenciada por essa região da África, né? Muitas palavras que a gente diz, religiosidade, inclusive espiritualidade, né? Religiões de matriz africana, existe uma influência não só dessa área, mas também de lá. Religião, culto de inquices, por exemplo, né? Vem dessa região do Congo e Angola. Culto de orixás, inquices, né? Troca em feijão com arroz. Troca em feijão com arroz. Então a influência é muito grande. A ideia da corte de São Benedito. O inquices são essas, vamos dizer, são como ancestrais divinizados, de certa forma. Assim, fazer um paralelo simples para você pegar, como os orixás, né? Simplificando aqui um pouco, né? Então a gente tem culto de inquices, de vuduns e de orixás dentro das religiões de matriz africana. Então essas entidades, né, são de regiões geográficas distintas do continente africano e que influenciam o que a gente chama, em outras conformações, do candomblé, da umbanda e outras gente, mas é uma riqueza de cultura, de informação que a gente não... Você entendeu que quando ele entra num debate político, ninguém... Não dá pra ninguém. Não alcança ele. Não alcança. Não tem como alcançar esse cara. Não tem. Bom, aqui, é melhor não. Meio né? de 31. Tá bom, tá bom. Já vamos. Então vamos a uma rápida chamada dos nossos parceiros de trabalho. Colégio Fênix está aqui com a gente, vai estar esse mês também. Colégio Focus e o Focus Militar. Vocês viram a entrevista que nós fizemos aqui com o professor Ronaldão. É Ronaldão mesmo. Foi um show. Então, não perca, hein? Preste atenção. Agora eu vou apresentar para vocês, em agosto, o Colégio Fênix, que você não conhece direito por dentro. O Santuário Frei Galvão acolhe fiéis todos os dias e leva a mensagem de fé e esperança a cada visitante. Para continuar esse trabalho de evangelização, precisamos da sua ajuda. Faça sua doação pelo Pix 12 996 846 350, favorecida a Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285 9388. Faça parte você também da família missionária de Frei Galvão. Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres, técnicos e de idiomas para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ai, não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/bolsas e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac. O futuro
começa com a escolha certa. O Colégio Focus, com o sistema poliedro, é primeiro lugar geral no Enem 2025 e líder entre as particulares há 3 anos consecutivos. Matrículas abertas. Agende uma visita. 12-991856135. Colégio Focus. Educação que acolhe, ensina e amplia horizontes. Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você. Ele mandou umas fotos de umas pedras interessantes. O amigo está aí, foi muitas dessas pedras aqui. Ele conheceu a densidade de suas pedras, Campanha. Ponto de Vista, um programa que valoriza a sua opinião. Aí, Congonhas. Ok, já estamos de volta aqui no Ponto de Vista, 12h20h33, Neuza. Tá aí, estamos de volta aqui nesse bate-papo maravilhoso com esse historiador, restaurador, museólogo e mais algumas coisinhas. Falando da sua posição hoje como semifinalista do Prêmio Jabuti de Literatura, História e Arqueologia. Chique demais da conta. Escuta, quando você recebeu a notícia, como é que foi isso? Nossa, né? Eu fiquei surpreso, viu? Sinceramente. Eu recebi... a editora entrou em contato comigo, né? Falou, olha, Thales, é o seguinte, tem a premiação, tem o Jabuti acadêmico e tudo, nós vamos escrever os autores da editora, você tem interesse? Falei, claro, vamos lá, tudo bem. Despretensioso, assim, né? É através da editora, Isso, né? É através da editora. No caso, acho que até o autor pode se inscrever diretamente, mas a editora fez esse meio de campo no meu caso, né? A editora pelo qual saiu o livro é a editora Apres, é uma editora lá de Curitiba, muito atenciosa, inclusive, me atenderam bem, e fui pretensioso, esqueci disso, não dei bola e tal. E eu tava agora esses dias em Ubatuba, porque tava com meus pais. Não tinha publicado essa pesquisa sua, esse trabalho seu, ou não? Saiu no ano passado, né? Esse foi livro o ano saiu passado. em novembro do ano passado. Certo. Isso. E tava em Ubatuba com meus pais, estava trabalhando lá. E de repente, aí pintou vir na rede social e fiquei. Meus pais ficaram super contentes, estavam comigo, ficaram felizes, claro, mas nossa, fiquei muito impressionado. E fico contente, assim, não é uma coisa fácil. Escrever, acho que o Thiago Feijão, não sei se você já chegou a entrevistar ele aqui, acho que ele talvez vai dizer a mesma coisa. Não é fácil produzir literatura, seja literatura ficcional, enfim, literária, poesia, contos, romances, e também a literatura acadêmica, como é o caso do meu livro. Não é um processo fácil, tem pouco reconhecimento, tudo aquilo. Então, você vê sua obra lá, quando eu vi como semifinalista, traz um contentamento para mim muito grande, né? Então, olha, fiquei impactado, assim, muito impactado. Que o ser humano não quer valorização? Quer, todos nós queremos. Todos nós queremos ser valorizados no nosso trabalho, né? Alguém chegar e falar, poxa vida, o seu trabalho é bom, né? Parabéns. É bom, né, Neu? É bom. Não é uma questão nem de adulação, mas reconhecimento. Não, a gente dedica, a gente esforça, né? E quer apresentar uma coisa boa. E o livro, quer dizer, é feito para um público. Não fiz para mim a satisfação, né? Eu quis publicar porque eu vi ali algum interesse. Inclusive, eu não tinha nem intenção de publicar essa pesquisa. O professor Paulo, que eu falei mais cedo dele, ele falou, Thales, você precisa publicar isso. E eu segui o conselho. 3 referências só antes de você. Ainda bem que você seguiu o conselho. E eu segui o conselho dele. Olha e feliz que eu fiz isso. Ele também ficou muito contente quando viu eu lá na lista, né, os semifinalistas. Nossa, e quando vai ser essa final do Prêmio Jabuti? Aí daqui uns dias, dia 27, ai, meu Deus, sai a lista dos finalistas. Então, os semifinalistas são 10 obras, né? São 10 livros. Os finalistas são 5. 5 só? Isso. Ou 3? E aí no dia 11 de agosto, caso eu esteja entre os finalistas, né, vai ser a cerimônia de premiação, que é lá no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Além do reconhecimento nacional, porque isso é um prêmio nacional, não é?
Tem uma premiação em dinheiro monetário? Acho que são R$3.000, se eu não me engano. 3 ou 5 mil, acho que uma coisa nessa faixa. E o troféu, né? O troféu bonitinho, jabutizinho. Eu ia colocar mais uns zerinhos. Não, é reconhecimento mesmo. Sim. A gente vê tantos zeros, e eu vou entrar no lance da Neuza que ela adora, mas rapidinho, só um parênteses. Tantos zeros em coligações, emendas partidárias. Puxa vida. E num caso desse, por que não? Pois é. Zeros trumpeados. Pois é. Não é? Olha, o Santana. Isso, estou mostrando aqui para ele, Santana. Tá. Tô aqui, pode falar, Mazinho. Viu? Boa tarde, Mazinho Teles, todos da bancada da rádio, Frei Galvão FM. O amigo que está com você aí, o nosso grande Thales Vargas Gaian, ele viu muitas dessas pedras lá em Minas e também conheceu a minha cidade dos profetas, Congonhas, Minas Gerais. Congonhas, belíssima terra. Como é o nome do amigo aí? Santana. Abração pra você, Santana, do estacionamento lá. Eu falo muito, falar para você, Santana, que eu falo bastante sobre Congonhas no livro, porque Congonhas do Campo tem o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, que é onde estão os profetas do Aleijadinho, os Passos da Paixão. É um lugar belíssimo, é patrimônio da humanidade, inclusive reconhecido pela Unesco, né? E lá foi objeto de muitos furtos e tudo. E um dos primeiros lugares no Brasil, aliás, em Minas, que é o objeto da minha pesquisa está focado em Minas, os primeiros esforços em Minas Gerais para se recuperar as coisas que haviam sido desviadas, furtadas e tudo, foi justamente em Congonhas. Um prefeito de Congonhas, acho que ele ainda é vivo, esqueci o nome dele agora, nos anos 80, ele formou meio que uma força-tarefa para localizar esses objetos, comprar de volta ou obter de uma forma, porque depois de uma época só é que foi se envolver nessa história. O Ministério Público de Minas hoje é muito atuante, já tem 20 anos que é muito atuante nesse processo de recuperação desses bens. Mas lá nos anos 80, antes, não tinha envolvimento ainda das autoridades, do judiciário, ainda não tinha se desenvolvido um sistema, vamos dizer, mais organizado, não sei se recuperar. Digamos assim, era uma prática dos antiquários. Isso, era muito comum, ninguém dava bola, isso mesmo, era muito comum. Vendia tranquilamente. E aí tem um caso também, em Congonhas, tem umas obras do Aleijadinho lá, que são menos conhecidas, mas que são bustos relicários, é assim, tipo um busto de santos, que tem uma janelinha de vidro onde vai uma relíquia ali dentro, sabe? Sim. Lá no Santuário do Bom Jesus, acho que tem um conjunto de 4 desses bustos, e um deles se desviou em algum momento, não se sabe como, e o IFAM foi atrás da coleção particular, uma coleção particular que foi desmembrada, foi vendida num leilão. O IFAM deu um jeito de comprar esse relicário. Na época, como eu disse, não tinha esse envolvimento de recuperar aqui pela via judicial, né? Comprou aquilo, levou lá no Museu Imperial, eu não sei bem por qual razão, e depois de alguns anos foi devolvido para o santuário e está hoje lá. Hoje tem um museu belíssimo também em Congonhas, então é uma terra muito linda. Eu vivi ali em Ouro Preto e Mariana, então rodei essa região. E um abraço para o amigo aí, congonhense. Olha, pode falar, dá vontade de ir para lá. Eu sempre tive vontade de ir para Ouro Preto. Eu não me sinto muito bem lá, mas isso é uma outra história. Não me sinto. Para quem acredita em reencarnação, eu não me sinto bem em Ouro Preto, não me sinto bem em Tiradentes, não me sinto bem em Trindade, aqui em Paraty, que é um lugar belíssimo. Trindade é bonito mesmo. E Trindade, para ir e Trindade era um local que fazia tráfico negreiro fora das não oficiais. Parava ali em Trindade. E eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal nesses lugares. Muito mal mesmo. Puxa, interessante isso. Acho lindo, divino, maravilhoso, mas assim, mas fica uma hora, 2 horas. Para mim é muito carregada a energia. Bom, o que eu quero perguntar é o seguinte: se chegou a fazer um levantamento, nós temos no estado de São Paulo algumas igrejas com essas antiguidades. Sabe por quê? Porque eu me lembro da época da roça, minha mãe era da roça. E tinha aquelas capelinhas, né? Sim. E tinha muitos santos antigos ali. E eu lembro que o povo andou roubando muita coisa dessas capelas de roça para comercializar, para vender. Bastante, viu, Neuza? Talvez seja algo que eu desenvolva como pesquisa em algum momento futuro, para trazer um pouco esse assunto para cá. Mas ontem eu estava falando com o Fábio Celeste ontem, e eu falei um caso de Guará. Em Guará, que a gente já veio falar aqui da Igreja do Rosário, com você inclusive, né?
A Igreja do Rosário, depois da sua demolição, o seu patrimônio, o patrimônio que ficava dentro da igreja ali, fragmentos de altar, imagens, tudo, ele tomou vários destinos. Tem uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, que eu creio que talvez seja a padroeira, a imagem que ficava no altar-mor, ela foi levada para o Convento das Graças, aqui em Guará, né? Tá lá? Pertinho. E foi furtada, né? E nunca mais recuperada. Isso nos anos 80, 70, não me lembro agora. Então, existe registro fotográfico, felizmente, dessa imagem. Eu até quero me organizar para promover uma campanha, inclusive, de repente, com a paróquia aqui, com a Arquidiocese de Aparecida, e fazer um levantamento disso. Mas certamente tem um caso, por exemplo, também em Cunha, isso minha mãe conhece, né? Na matriz de Nossa Senhora da Conceição, lá em Cunha, tinha um lampadário de prata do período colonial, uma peça belíssima, que ficava pendurada no forro da igreja por uma corrente, e que sumiu. Não sei se foi vendido, foi furtado. Então a gente mas for nós levantar, tínhamos um aqui na matriz casos também. Então. Até ficou a marca no peito do Arcanjo Miguel, que pintado no teto da nossa matriz aqui, ficou por muito tempo a marca. Uma coisa pendurada. Que era pendurada um lustre imenso de cristal, que nós não sabemos onde é que foi. E aí isso me leva a uma coisa que eu acho importante falar, no que diz respeito assim, a gente saber o que nós temos, vamos dizer, num patrimônio de uma comunidade específica, né? Que aquilo reconhecido como patrimônio, ele é um patrimônio para uma comunidade específica, vamos dizer, paróquia de Santo Antônio, que tem ali os seus paroquianos, a sua comunidade eclesial, né? Mas aquilo reconhecido como um patrimônio, que é tombado pelo Estado e tudo, ele tem um reconhecimento que ele ultrapassa essas barreiras, né? O culturista, o visitante, o guaratinguetaense, enfim, quem vai passar por ali. Da nossa fé em relação àquilo. Nossa fé, nossa cultura, nossa história, nossa identidade, são muitas camadas. Olha o que tem. Então tem uma coisa que é muito importante, para além daquilo que é protegido por lei pelo tombamento, mas tem um outro instrumento que a gente utiliza nesse campo do patrimônio cultural, que ele é o inventário. O inventário, inclusive o Código Canônico, ele pede que seja feito inventário. Precisa fazer, inclusive. Mas muitas vezes não é feito, né? Mas o inventário, eu falo bastante disso no livro também, ele é uma forma, é um documento que você vai organizar tudo que tem dentro daquele espaço, onde tem muita coisa. Dentro de uma igreja você tem muitas pequenas coisinhas que estão guardadas lá dentro. Imagens de santos, pinturas, alfaias, coisas do tipo. Então o inventário é você fazer uma listagem bem detalhada, que vai ter o quê? A fotografia daquele bem cultural, então daquela imagem, daquele objeto. Vai ter uma identificação, olha, isso aqui mede tanto, ele é de tal tipo, tem características tais e tais, e aqui está a foto. Então você tem tudo isso arrolado, né? Porque se por um acaso aquilo saiu do lugar e foi para outro canto, ou se aquilo foi furtado, por exemplo, você tem condições muito melhores de localizar, de mapear, de rastrear e trazer de volta aquele objeto. Então o inventário é um instrumento muito importante. Assim como os museus, por exemplo, o museu precisa ter um inventário de todas as suas peças, um livro de tombo, um inventário, ou seja, você sabe todos os objetos quais são, aonde estão, numa condição mais ideal. Uma certidão de nascimento. Isso, exatamente. Daquele objeto. Então isso é muito importante. Nós não estamos lá registrados no livro de tombo. Uma certidão de nasceu Thales Gaianta, tal dia, tal hora. Então é um instrumento muito importante e necessário para cuidar também daquilo que é nosso patrimônio. Falando nisso, a Igreja de Nossa Senhora das Graças tem um patrimônio fantástico. Sim, belíssimo. Pinturas do Ernesto Kissac. Fora as pinturas. As pinturas do Ernesto Kissac. O madeiramento, que aqui é uma obra de arte. Né? Tem um forro artesonado, bonito. Lindo. É realmente uma igreja muito bonita. É muito bonito. Escute, o santuário, fala-se muito aqui na Aparecida do Chico Santeiro. Chico Santeiro, sim. O Chico Santeiro, nós temos obras na Aparecida do Chico Santeiro. Mas aqui não tem. Eu lembro que um amigo, César Maia, que também, lá da Aparecida, trabalhou, museólogo também, e o César falava, isso aqui me cheira Chico Santeiro. Né? Olha, aqui em uma Guará, peça aqui de Guará, eu não me lembro. Aqui em Guará eu não me vem à memória, talvez a Cristiana Cavaterra conhece também bem essas obras, vai saber dizer. Mas em Aparecida, eu trabalhei no Museu do Santuário, Museu Nossa Senhora Aparecida. Eu estava lá agora, porque eu estou prestando serviço para eles. Eu vim de lá, aqui para a rádio. Muito então obrigado. Eu estava lá. E no Museu Nossa Senhora Aparecida tem um acervo bastante considerável de Chico Santeiro, de imagens, trabalhos dele. E lá no Vale Histórico, Neus, nas igrejas de Bananal, São José do Barreiro, lá tem muitas obras do Chico Santeiro, sabia? Ele andou fazendo muita coisa na igreja de São Benedito em Aparecida também, lá no santuário propriamente, né, na Basílica Histórica.
tem muitas obras dele. Ele era de Cunha, né? Era de Cunha, Chico Ele era de Cunha. Ele foi, quando criança, virou meio que aprendiz, ajudante ali dos Redentoristas, do Convento Velho, ali na praça da Igreja Velha, da Basílica Velha, né? E foi aprendendo, principalmente com um irmão redentorista chamado Irmão Bento, se eu não me engano, que era um artista muito habilidoso, também pintava, esculpia com uma fineza incrível, madeira, e pintava telas e tudo, impressionante. Então acho que foi um dos mestres do Chico Santeiro, e o Chico Santeiro é muito relevante por vários motivos, mas entre eles, ele foi a primeira pessoa, o primeiro artista que se empenhou em criar reproduções assim fiéis da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então o primeiro artista que começou a criar, começar a fazer essas réplicas, né, essas reproduções mais aproximadas da imagem de Nossa Senhora, foi ele. Isso é muito interessante. Olha, ele produziu centenas, se não milhares de imagens de Nossa Senhora Aparecida também, que hoje não tinha fabriquetas no Putin. Isso, então, é antes dessa época, isso bem mesmo. Bem antes. Isso mesmo, antes de fazer os moldes em gesso e tudo. Né? Porque agora faz-se, né? E outra, a Nossa Senhora Aparecida, o manto veio muito depois, viu, gente? O manto é outra história. Exato, o manto vai surgir durante. Agora me conte uma coisa, essa imagem nossa aqui na matriz de São Miguel Arcanjo que está no altar lateral, é uma imagem de importância, porque me fala que ela é uma imagem antiquíssima, eu não sei de quem é. É uma imagem de madeira, né? Thales, me diz de novo, o que acontece com alguém que queira levar essas imagens embora? Porque do jeito que você está falando, está dando vontade. Vai saber se outras pessoas estão ouvindo Pelo amor de Deus. Nós estamos nós estamos para o mundo. É verdade, pior que é verdade. E você dando essa valorização toda, que eu sei que tem essa valorização, é óbvio. E aí? Vai combinar, vai cobiçar onde ela fez? É lógico, cobiça. A gente pensa aqui a ponto de vista penal, né? Penal. Furto, né? Furto ou roubo. E receptação também de quem adquirir esses objetos, ainda que de boa fé, né? Coisas que são objeto de furto também vai cair na receptação. E sendo bem tombados ainda, com um agravante que também dá um plus a mais aí. Porque quando se tomba, por exemplo, a matriz Santo Antônio é tombada. Isso. Tudo que está dentro é tombado. Isso, sim. Nem sempre existiu essa interpretação. Por exemplo, o IFAM, quando fazia o tombamento de uma igreja antigamente, não declarava expressamente no documento. Então surgiu muita dúvida acerca disso em vários momentos. Aí nos anos 80, isso também fala no livro, nos anos 80 o IFAM tem um conselho que reúne para deliberar os tombamentos e várias questões. Aí em 85 ele se junta, aí um dos conselheiros fala o seguinte, olha, está surgindo muitos questionamentos para a gente se o tombamento ele abrange tudo que tem dentro da igreja. E aí eles deliberam, falou sim, e tem efeito retroativo. Também eles falam dessa forma, né? Então hoje o tombamento de maneira geral, inclusive o tombamento da Igreja Matriz de Santo Antônio aqui de Guará, o nome que está no tombamento é tombamento da Igreja Matriz de Santo Antônio, seus altares e imagens. Até está descrito no título, né? Inclusive. Maravilha. Então todo o seu recheio também está protegido por lei. Voltamos à imagem. Voltando à imagem de São Miguel. Lá tem na igreja. Nem pensa. Na igreja de Santo Antônio. Eu tenho uma monografia. Minha monografia do curso de História foi sobre os altares da Igreja Matriz. São ali do final do século XVIII em diante. A imagem, ali tem imagens muito relevantes do ponto de vista artístico e histórico, né? Vou lembrando aqui. 2 imagens de Santo Antônio em terracota, o padroeiro grandão que fica no altar mor, que é uma imagem belíssima. É atribuída, a gente crê, a um artista anônimo, mas que nós identificamos como mestre de Angra dos Reis, tá? Que era possivelmente um frade franciscano, cuja identidade ainda é desconhecida. A gente tem... Aliás, foi refeito, restaurado pela Cavaterra. Pela Cristiana, isso mesmo, um restauro muito bacana. A gente tem imagens de vestir, que são essas imagens que levam vestimenta, né? A imagem de Nossa Senhora do Carmo, a imagem de Nossa Senhora das Dores, são imagens também muito interessantes, muito bonitas. Conforme a época do ano, ela muda a vestimenta. Isso, muda a vestimenta, exatamente. E ainda chegando a imagem de São Miguel Arcanjo, eu creio que seja uma imagem do século XVIII, então 1700 e tal, é uma preciosidade. A imagem de Nossa Senhora do Rosário, também um dos altares laterais, também do século XVIII, é uma preciosidade, são imagens de grande porte.
de habilidade muito interessante. Agora, eu e a Cristiano, até recentemente, Cristiano Cavaterra, a gente estava conversando sobre essas imagens, trocando impressões, né? O Santo Antônio, que eu falei do mestre de Angra dos Reis, a gente consegue comparar com outras obras e ter uma compreensão melhor sobre ele, porque já existe um estudo mais aprofundado desses artistas. Mas essas duas imagens que eu falei, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, de São Miguel, eu ainda quero oportunamente obter um registro visual delas e de repente poder estudar e tentar, por exemplo, localizar quem é o artista que executou essas imagens. Mas são imagens, sim, será que muito não preciosas, tem nada sabe? escrito na matriz, nos seus arquivos? Talvez. Ou lá no arquivo da Cúria também de Aparecida. É possível, senão é impossível que encontre. Esse São Miguel Arcanjo foi restaurado pela Cláudia Rangel. Isso mesmo. Eu me lembrei agora. Me lembrei da Cavaterra lá. Mas e da são Cláudia, imagens que muito são imagens preciosas, belíssimas, belíssimas, não é? E desculpa, os altares? Da Tikal, qual que foi? Da Tikal, da Cláudia Rangel, qual foi? Foi o São Miguel Arcanjo. Daqui da matriz. Isso, da matriz, aqui. É um altar à direita de quem entra. E por falar em restauro, homenagem seja feita, porque eu ia fazer uma entrevista com ela na casa dela e infelizmente não tive tempo. Foi restaurada a pintura do teto de São Miguel Arcanjo. Imaginava-se que era pintado direto no teto. Quando se viu, desceu uma eu estava lá, até o rapaz foi engenhoso, né, para descer, ele fez 4 furinhos assim, foi descendo ele inteiro, de 7x15 a metragem de uma tela, de 7x15, que foi restaurada pela Maria Aparecida Calil. Homenagem seja feita. Assim é. Não é? Para ela, que ficou linda. Ela falou, Nilza, vem aqui na minha casa e tal. A casa dela, graças a Deus, cabia aquela tela daquele tamanho. Não é para ela restaurar e tudo. Até me deu uma fotografia depois. Eu tenho uma fotografia com a mancha no peito, que era onde ficava a corrente que segurava um lustre. O lustre de cristal, né? E ele foi retirado para exatamente ela restaurar aquela mancha que ficou quando o lustre sumiu também. Some, né? As coisas somem assim, a gente não sabe para onde é que vai. Também as pedras portuguesas da Praça de Guaratuguetá sumiram também. Para onde é que foram parar aquelas pedras portuguesas, sabe? Essa praça era bonita. Isso, faz essa cara mesmo, porque é para fazer essa cara mesmo. Onde é que foi para parar? Dinheiro público tijolinho comprado. De cimento que é feinho, né? A pedra portuguesa é tão elegante, né? As pedras portuguesas compradas diretamente do Olimar. Não eram simples pedras também. Não. São material nobre, não acaba, isso dura para sempre praticamente. Pois gente. Então, mas algum depósito da prefeitura não deve estar assim. Não, nós já procuramos, tal qual o resto da ponte metálica. Pois é. De Oswaldo, como é que é o nome? Do engenheiro e escritor. Do Euclides, né? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Não é? Euclides da Cunha? Não tenho certeza. Não. Eu acho que já me falaram, mas eu estou em dúvida se é de fato. Ele de fato trabalhou aqui em Lorena, região, né? Então, vários desses. Se foi de fato o que projetou, ou se ela veio de fora. Não, ela veio. Comprada de foi fora, boa lembrança. Pronta. O que ele projetou são as pontes de ferro. Assim, tem uma em cima do Rio São Gonçalo que o trem passa. Isso foi dele. O pontilhão, né? Pontilhão, isso. Agora você me lembrou. E a ponte metálica nossa veio da Inglaterra. Então acho que é isso. Lembrei. Veio da Inglaterra. Não estou tão esclerosada assim, não. Olha, a Cláudia Vitlist, o som está bom? Obrigada, Glaucia. Torcendo boa. Aqui pelo Thales rumo ao Jabuti. Abraços para vocês. Glaucia, abração. Um abração para você também, Glaucia. E olha, nós todos estamos torcendo, né, para que o Jabuti venha. Não veio com o Tiago, quem sabe veio com o Thales. Olha, o Jabuti corre rápido, mas a gente alcança ele uma hora. E olha, tá aqui. Se você quiser adquirir o livro e saber um pouco mais sobre essa pesquisa do Thales, maravilhosa, inclusive para candidatos, tá? Aqui, onde é que a gente pode comprar, Thales? Ele vai estar em vários marketplaces, tá, Nilza? No site da editora Apris, A-P-P-R-I-S, né? Mas você também acha ele na Amazon, em vários outros. Basta digitar lá Devoções Apropriadas, ou basta procurar o meu nome também, Thales Gaian.
você vai achar ele com facilidade, tá disponível, tranquilo, dá para comprar ele pela internet. Ô Nilson, eu posso fazer um parêntese que você falou da Gláucia? É a segunda vez, né? E eu queria deixar um abraço aqui para ela. Ouvinte maravilhosa, nossa. Para ela, e que trabalhei com o pai dela, o Zé Bitlich. E adorava o seu Bitlich. Legal. Adorava. Bacana. Me ensinou. Pouco tempo que tive com ele, me ensinou muita coisa. Eu vi Glaucio nascer. Quer dizer, e uma delas é humildade. Vamos mudar de assunto? Tá bom. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Eu fui até Escute 83 aqui, ali. menino Thales. Vai continuar com as suas pesquisas, já tem outra em frente, vai continuar. A política, por favor, continue. Não é? Pretendo sim. Pretendo. Maravilha. Isso é uma coisa que inquieta a gente, né? E que dá gosto de fazer. Não é fácil, mas dá gosto de fazer e principalmente de ver os resultados. Eu não queria pedir isso, não agora eu falei, isso é meu. É uma falta dedicar. Aqui da caneta tá ali. Esse é um acervo. Você não pediu, dançou. Então, quem não pede, não mama. Mas a gente chegou antes no acervo. Eu impresso. Boa. A gente tem que ter teimosia, Neuza. Acho que eu gosto muito de falar isso, mas é porque eu acho que é bem verdadeiro mesmo. Na política, na pesquisa, no trabalho, enfim. Quando a gente acredita nas coisas e a gente vê que tem ali uma coisa para lapidar, para voltar na dilapidação, para lapidar e para trazer um produto, para ter um resultado, algo que seja bom para o coletivo principalmente, a gente precisa ter teimosia, porque sempre tem forças contrárias, às vezes um pouco de descrença, às vezes inimizade, enfim, mas sempre vai ter desafios que são naturais da vida da gente. Então a gente tem que ter uma teimosia, tem que acreditar naquilo e teimar para conseguir. Aqui eu teimei, consegui e cheguei a algum resultado. Olha que delícia. Jovem, teimoso, corajoso em prol do coletivo. Porque não adianta a gente fazer as coisas egoicamente que não funciona. Tem que viver todo mundo bem. Nós somos eu quero essa imagem na minha sala. Exato. Eu vou contar até um segredo. Eu tenho uma imagem aí na matriz. Tem uma imagem na matriz que eu sou apaixonada, de uma Nossa Senhora. Ela não é muito grande, não, desse tamanho mais ou menos. E eu fico olhando assim, para ela, parece que ela está olhando para mim. Eu acho ela linda, Nossa Senhora. Não vou falar o nome da Nossa Senhora, senão vocês vão matar. E teve um padre aí que eu falei para ele, nossa, a gente olhando assim, eu falei, quer para você? Leva! Eu falei, não, senhor! Não, senhor, pode deixar ela aí, assim, todo mundo reza para ela. Eu não quero essa imagem na minha casa. Já pensou? A polícia é bom compartilhar, né, as coisas. É bom, até lá, ué. Todo somos animais sociais, né? Ué. E eu gostaria que mais jovens tivessem essa teimosia sua, essa vontade, essa crença de que podemos mudar alguma coisa. Porque hoje parece que ninguém mais tem isso, não, Thales? Eu fico tão triste de ver jovens sem essa eu vou falar português, claro, sem esse tesão de querer fazer, de mudar. E uma cultura que hoje é muito profundamente individualista e numa lógica de competição e inimizade constante e de desejos de consumo e de estética e de tantas coisas absolutamente irreais. Então todo mundo quer ser milionário, artista galã de Hollywood, jogador de futebol, e popstar, e o mundo não é esse morango, infelizmente. Isso e cria pessoas que se frustram com isso, com esses ideais que são absurdos, e individualismo, enfim, tudo isso a gente tem que lutar contra, para ser um mundo de partilha mesmo. Mas você falou em morango, hoje eu tenho que falar nisso. O Padre Peixoto postou hoje aqui no Instagram uma historinha sobre morangos. Acho que o sujeito estava correndo assim, um lobo atrás dele, né? E ele pulou no penhasco. Pulou no penhasco, mas ele segurou num galho assim. Só depois de um tempo que ele olhou para baixo que tinham onças famintas. Aí em cima estava o urso, embaixo estava a onça. Aí que ele ficou olhando assim e viu que tinha naquela árvore que ele estava segurando, tinham morangos maravilhosos. Ele falou, a única coisa que eu tenho que fazer agora é comer esses morangos. Valorize os morangos, o X da questão que ele falou, é isso assim. Todos nós na vida temos onças e ursos, mas também temos morangos, não é? E vamos atrás e valorizemos os nossos morangos, não é? Por favor.
Olha, Fafá Sanini mandando um abraço para vocês, Fafá. dois. Abraço, A Glaucia agradecendo o seu carinho pelo seu Zé, delicioso, seu Zé. Sim. Maravilhoso. Muito E Thales, a gente está torcendo por você. Valeu, Neuza. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Maravilha. Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe dia 11 eu chamo você de novo. Chique. Chique. Beijos para vocês. Vão almoçar Valeu, no gente. Ganiza. Obrigado. Trocar pneus na TF Pneus. Boa. Aliás, está em promoção lá, hein? Pneus 6 vezes de, se não me engano, R$ 89,90. Olha, pneuzinho facinho para você, o guarda não multar você. Dá um pulo lá na TF. Neuza, valeu. Valeu, Neuza, valeu, Thales, e valeu você que esteve conosco até agora. Sim, 1h03. Esse foi o nosso ponto de vista de hoje, quinta-feira. Thales Vargas Gayan, aqui, como que eu vou dizer, espalhando conhecimento. E foi bom demais. Você que participou com a gente, muito obrigado pela audiência. Estou de volta amanhã, a partir das 9 da manhã. Neuza, boas férias rápida aí. Você não Olha, eu vou tirar uma semana de férias, essa semana eu não vou estar aqui. E eu vou lá na Flip. Já que nós não tivemos a Flig, nossa, não é? De maio, eu vou à Flip. Tá bom. Vou lá ver o que está acontecendo lá. Me Depois leva... eu conto para vocês. Ótimo. Me leva. Levo, vamos embora. Tá bom. É do outro lado do morro, tão pertinho. É pertinho. Tá ótimo. Tá ótimo. 1h03. Até amanhã. Um forte abraço a todos. Valeu! Repórter FG.